Seja bem-vindo ao canal Doug.Física, eu sou o professor Douglas Oliveira e hoje a gente começa a nossa terceira aula do nosso curso de Física 4. A gente ainda está no capítulo 33 do Halliday, mas essa já é a parte 3 já. A gente já teve duas aulas sobre o capítulo 33, sobre ondas eletromagnéticas. Se você não assistiu ainda, procura lá no canal, já está disponível. E nessa aula de hoje a gente vai ver polarização. Cuidado aqui, porque essa não é a parte 3 de polarização, essa é uma aula sobre polarização. Então vai ser o começo, meio e fim nessa aula aqui. Na parte 1 e na parte 2 a gente viu outro assunto, a gente viu ondas eletromagnéticas. Sendo mais específico, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o que é polarização e a gente vai aprender a calcular a intensidade da luz polarizada. A gente vai colocar um polarizador, dois, e aí a gente vai calcular a intensidade que sai no final desse polarizador. Se só te interessa, nossa, gente, tá? Se a única coisa que te interessa dessa aula aqui é calcular a intensidade, procura lá nos capítulos, clica lá e você vai cair direitinho na parte para calcular a intensidade da luz polarizada. Mas é muito interessante que você saiba o que é polarização. Não adianta só saber fazer a conta, né? Você tem que entender o que é polarização, que é isso que você vai levar para a sua vida. A maior parte de vocês, a conta você só vai utilizar na prova e depois nunca mais. E aí, se você não entendeu o que é polarização, vai passar o resto da vida sem saber, não vai colocar essa carta aí na sua manga, não é isso? Mas vamos lá. Antes de a gente falar sobre polarização, a gente precisa relembrar o que é uma onda eletromagnética. Lembrando que na parte 1 e na parte 2 a gente viu bastante sobre o que é onda eletromagnética, então aqui vai ser meio corrido, mas vamos relembrar que a gente precisa desse conhecimento do que é uma onda eletromagnética para a gente conseguir entender polarização. Então, onda eletromagnética. Onda eletromagnética. A gente consegue entender ela pelo próprio nome, né? Ó, eletromagnética, aqui o acento, né? O que é uma onda eletromagnética? É um fenômeno da natureza, existe na natureza, que a gente descreve, né? Então, é um fenômeno da natureza que a gente descreve ele como um campo elétrico oscilante, não é um constante. Esse E vetor é o vetor campo elétrico, mais um campo magnético oscilante, mais um B oscilante. Campo magnético, lembra que a gente utiliza a letra B maiúscula. Por que oscilante? Porque ele não é constante, né? Ele oscila aí na forma de uma função seno ou de uma função cosseno. Então a gente junta os dois e a gente tem uma onda eletromagnética. É claro que tem algumas restrições aqui para a gente. Lembrando que a gente viu isso na aula parte 2, se eu não me engano. Lá na aula 2 a gente viu isso bastante em detalhe. Então, se está achando corrido, volta lá e dá uma olhada, porque a parte mais, né, o que a gente mais vai ver hoje vai ser polarização. Isso aqui é só para relembrar. Uma das características que a gente tem da onda eletromagnética é que o campo elétrico ele é perpendicular ao campo magnético. Perpendicular a B. Então, o campo elétrico ele é perpendicular ao campo magnético, né? Eles fazem 90 graus. Isso é uma característica das ondas eletromagnéticas, porque assim não sabemos só que o universo se comporta dessa maneira. Além disso, o campo elétrico, vamos supor que eles fazem assim, né? Ou assim, tanto faz, um para um lado, outro para o outro, e ele se propaga na direção perpendicular aos dois aqui, ó. Então, a direção de propagação é perpendicular à direção de oscilação. E a gente chama isso de uma onda transversal. Onda transversal. Não entendi nada, Douglas. Então tem duas opções para você. Ou volta lá na aula 1 ou aula 2, não lembro, da aula 1 e 2. Você não assistiu nenhuma, assiste as todas, né? Não assiste todas que é melhor, mais garantido. Ou então você pode ver o nosso gifzinho aqui, que a gente já viu várias vezes e vai te ajudar a relembrar o que é uma onda eletromagnética. Então a gente tem ali, ó, em azul o campo elétrico, você percebe que ele está oscilando. Falei para vocês que ele era uma função oscilante, seguindo uma função seno, uma função cosseno. E a gente tem em vermelho o campo magnético, também é oscilante. Percebe que eles fazem 90 graus entre si, eles são perpendiculares e a direção de propagação faz 90 graus com o campo elétrico e também com o campo magnético. É uma onda transversal. Esse é o termo técnico que a gente usa. Então, quando eu falar de onda eletromagnética, é isso que você tem que imaginar. Um campo elétrico e um campo magnético oscilando aí, e ambos perpendiculares. Eu sei que é bem abstrato,
para você conseguir perceber, entender esse campo elétrico, não, essa onda eletromagnética, mas é assim, o universo é assim, a gente só tenta descrever, né? Nosso papel não é desvendar porque o universo é assim, é descrever como é o universo, né? Esse é o nosso papel aqui, é só fazer a descrição. Então, beleza. Relembrando só o que era a onda eletromagnética, e aí agora a gente pode falar de fato de polarização. Polarização. Não sei se vocês lembram, mas a gente viu um gifzinho, acabou de ver um gifzinho, e a gente tinha o campo elétrico e o campo magnético. Vocês lembram para qual direção que o campo elétrico estava oscilando? Se era para cima, para baixo ou para um lado para o outro? Você lembra disso? Alguns sim, alguns não. Mas vamos fazer essa pergunta aqui para a gente. Para onde aponta o campo elétrico? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. E aí, se você tem uma memória boa, né? Memória boa, você vai lembrar que na nossa figurinha, o campo elétrico, o nosso GIF, está apontando para cima e para baixo. E aí a gente tem um campo magnético que está na horizontal, não é isso que a gente tinha? E a gente também tem a direção de propagação. E aí, para escrever a direção de propagação, a gente vai utilizar aquela nossa convençãozinha, que era assim é saindo do papel. A gente viu isso lá em Física 3. E assim é entrando do papel, vem da flecha, né? Essa aqui é a ponta da flecha, aqui é a bundinha da flecha. Ou saindo ou entrando. Então, eu posso escrever assim, ó. Então, foi para trás? Aparece aqui, ó. Tentei fazer que foi para trás, não sei porquê. Às vezes acontece isso. Mas, enfim. Essa era a direção do campo elétrico, daí tem a direção do campo magnético e a direção de propagação, vem tudo junto porque um acaba dependendo do outro, né? Se você escolhe um, você meio que acaba escolhendo todo mundo. Ah, não acredito, não tenho memória boa. Vamos olhar aqui, ó. Não era isso, ó? Né? Para cima, para baixo, para o lado, para o outro, tá? Foi isso que a gente viu. E aí, o que a gente o que eu quero perguntar para vocês? Isso aqui foi o que a gente viu. Eu poderia ter uma onda eletromagnética que o campo elétrico está na horizontal e o campo magnético está na vertical, eu poderia ter essa configuraçãozinha aqui? Poderia? Sim, poderia. Eu poderia ter essa configuraçãozinha aqui, ó, de o campo elétrico ele está na diagonal, aí o campo magnético tem que fazer sempre 90 graus, tá? Isso aqui é uma restrição. Imagine que os dois são perpendiculares aqui, é difícil de desenhar bonitinho. Mas a gente tem aqui que o campo elétrico ele está aqui, né, na diagonal. E aqui a direção de propagação pode ser entrando, saindo, tanto faz. A gente pode ter essa configuração aqui? Também pode. E aí você vê que o campo elétrico ele pode apontar para várias direções diferentes. E essa direção que aponta o campo elétrico a gente chama de direção de polarização. Direção de polarização. Ah, mas por que a gente trabalha só com a direção do campo elétrico e não do campo magnético? A gente poderia definir a direção de polarização como a direção do campo magnético, só que o campo elétrico ele é mais fácil de trabalhar no mundo real, nas aplicações práticas. Então, como é mais fácil trabalhar com o campo elétrico, convenciona a chamar a direção de polarização como a direção do campo elétrico. Mas poderia ser o inverso também, a gente poderia definir como a direção do campo magnético. A gente poderia inclusive definir um vetor aqui, que é na metade dos dois, e essa aqui é a direção de polarização. Ia ficar mais difícil. Então, para ficar mais fácil, a nossa convenção é chamar a direção de polarização essa direção que aponta o campo elétrico. Então, falou de polarização, é a direção que aponta o campo elétrico. Mas se eu tiver uma lâmpada, por exemplo, para onde que vai apontar esse campo elétrico? Como que eu vou saber disso? Uma coisa é que a maior parte das fontes que emitem luz, elas emitem fótons. O que é um fóton? Fóton é um pedacinho de luz, né? Uma ondinha eletromagnética, vou imaginar assim. Ela emite fótons com várias direções de polarização diferentes. Não quer dizer que o fóton ele tem várias, ele fóton sozinho tem várias direções de polarização. O que eu quero dizer é que são vários fótons e cada um tem uma direção de polarização diferente. Então, geralmente, na maior parte das fontes que a gente tem, a fonte emite com várias polarizações diferentes. Então, aqui, ó, a maioria
maioria das fontes emite luz em várias direções de polarização. Lembrando aqui, ó, que quando a gente fala luz, não é só luz visível, tá? São ondas eletromagnéticas. A gente viu lá na aula 1 que ondas eletromagnéticas é raio-x, é micro-ondas, é infravermelho, é um monte de tipo de ondas diferentes. Mas quando eu falo luz, eu estou me referindo a todas as ondas eletromagnéticas. Então, se a gente for pegar desenhar, né, como a gente vê uma fonte de luz, por exemplo, olhei para a luz, vamos analisar os fótons que saem dela. Geralmente eu vou desenhar assim, ó, tipo, o máximo de direções possíveis que eu tiver, tá? Então, quando você engasgando aqui, quando você analisa a luz que vem de uma fonte que não é de uma maneira especial, essa fonte, você vai ter todas as direções aqui possíveis de fótons. Então, a direção de polarização é aleatória, né? Você tem várias. E aí, quando a direção de polarização a gente tem várias direções aleatoriamente, a gente chama que essa luz é não polarizada. Não polarizada. Então, quando a luz que a gente está analisando ou recebendo, o campo elétrico dos fótons não tem uma direção preferencial, se eles estão aleatoriamente distribuídos em várias direções, a gente diz que essa luz é não polarizada. Lembrando aqui, polarização é o quê? A direção que é ponto E. Como eu não analiso geralmente um fóton só, a não ser que você trabalhe com isso especificamente, geralmente você analisa vários fótons ao mesmo tempo, mesmo quando você está olhando com seus olhos. Então, o que importa para a gente é o conjunto de fótons que está chegando na gente. Se a direção deles de polarização é aleatória, a gente chama eles do quê? Uma luz não polarizada. Lembrando aqui que apesar da luz não polarizada ter polarização em várias direções, isso não quer dizer que um fóton vai ter mais do que uma direção de polarização. Cada fóton sozinho tem uma direção só, mas a gente está analisando o conjunto deles, tá? Então, polarização é a direção que aponta o campo elétrico. De novo, se a fonte de luz emite várias direções diferentes de maneira aleatória, a gente diz que ela é uma fonte que emite luz não polarizada. E aí vem para a gente aqui o que vai fazer a diferença, que a gente pode trabalhar com a polarização, é o filtro... Opa, aqui é um L. Filtro polarizador. Filtro polarizador. O que é um filtro polarizador? Tá? É tipo um negocinho aqui, ó. Tenho aqui na minha mão, ó. Depois eu já mostro como ele funciona. Mas é aqui, ó. Isso aqui é um filtro, ó, polarizador. Nada demais, né? Tá vendo? Ó? Comprei ele, veio até torto, ó. Parece uma batata Ruffles, não parece? Comprei lá no Shopee para fazer um vídeo que eu fiz alguns anos atrás. Tá até meio esquisito aqui. Daqui a pouco eu já mostro para vocês como é que ele funciona. Mas o filtro polarizador tem várias maneiras, claro, mas quando eu falo isso, é isso aqui, ó. Tipo, ó. Não é nada que custe R$1 milhão. Custou, sei lá, 5 pila cada um. Alguma coisa assim. Baratinho. O que faz um filtro polarizador? Ele deixa passar só uma direção de polarização. Eu vou fazer um desenho para ficar mais claro. Deixa passar apenas uma direção de polarização. Então, se a gente for desenhar, ó, vou pegar uma luz não polarizada. Então, vou desenhar aqui a luz não polarizada. Aqui, ó. Aí você desenha quantas direções você quiser, mas é só para entender, tá? Não quer dizer que tenha só... Opa! Ixi, vai ficar assim mesmo. Não quer dizer que só tenha 8 direções. Inclusive aqui eu fiz 8. Então, veio aqui. Essa aqui é a minha luz não polarizada. Tem uma lâmpada aqui, a luz do sol. E aí eu coloco um polarizador no meio do caminho. E aí esse polarizador ele também tem uma direção de polarização. A gente já vai trabalhar com ela, mas vamos supor que a direção de polarização seja assim, tá? Então essa luz, o que aconteceu? Ela passou pelo polarizador. Geralmente polarizador se desenha redondinho mesmo, assim, tá? Porque, ó, coincidentemente, ó, redondinho. Mas se bem que esse que foi eu que cortei, ele vinha num quadradinho.
Mas geralmente quando a gente desenha ele no assim redondinho. E aí passa a luz pelo polarizador. Na verdade essa setinha ficou enganosa. Então a luz vem aqui, ó, passa pelo polarizador. E quando ela sai do polarizador, o que aconteceu com ela? Ela só tem uma direção de polarização. Ela ficou assim, ó. Olha que interessante. Então o polarizador ele serve para isso. Ele meio que corta as ondas eletromagnéticas que não estão na direção de polarização. Então quem não é daquela direção que eu quero, ele manda embora. A gente já vai ver que na verdade a gente pega uma componente dessas direções. Por exemplo, ele não vai mandar essa aqui embora. Ele vai pegar componente, já vamos ver isso em detalhe daqui a pouco. Ele não corta isso aqui fora. Ele vê quanto por cento, mais ou menos, só para entender, quantos por cento dessa diagonal está aqui na direção vertical. Aí você faz a decomposição de vetores. Esse aqui é zero, né? Esse aqui tem zero na vertical, então esse aqui vai embora. Já esse aqui não, esse aqui também não. Esse aqui tem um pedacinho, se você fizer a decomposição de vetor, ele tem uma componente que está na direção vertical, que é na direção de polarização. Então a continha é um pouquinho mais complicado, porque senão seria só um fóton só que passaria, e não é isso que acontece. Ah, mas por que eu estou vendo polarização? Onde que eu vou usar isso na minha vida? Então preparei uns slides para algumas aplicações aqui para mostrar para vocês. Se não aparecer as aplicações é porque deu copyright no YouTube, aí eles mandaram tirar os vídeos. Eu vou mostrar uns videozinhos aqui. Se sumir o vídeo, se não tiver vídeo, tiver esquisito, é porque o YouTube tirou. Mas vamos lá. Óculos de polarização. Você pode ter uma lente polarizadora no seu óculos. Eu acho que essa é a aplicação mais comum que vocês já conhecem. E aí, isso aqui é utilizado bastante em piscaria, por exemplo. Aqui, ó. Vamos ver se toca o vídeo. Tá tocando. Aí, ó. Aqui, ó. A gente tem sem o filtro polarizador. Aí vai lá o pescador, não encontra o peixe. Aí ele reclama que não tem peixe no açude, mas e aí você coloca o filtro polarizador, o óculos polarizador, olha ali os peixinhos aqui, você está vendo os peixinhos? Olha os peixinhos aqui nadando que você consegue ver. O que o filtro polarizador fez nesse caso? Acho que a gente não vai ver, mas quando a luz ela bate numa superfície e ela tem uma reflexão ali, ela acaba ficando polarizada. E aí a gente consegue, com o óculos polarizador, se estiver na direção correta, você consegue cortar essa luz refletida. O reflexo você tira. Então é isso que o polarizador está fazendo. Olha, ele está tirando o reflexo da água. Você está vendo só a luz que está sendo transmitida. Opa, voltando no começo. Você está vendo só a luz que está sendo transmitida quando você coloca o óculos. É claro que não é perfeito, não é 100%, mas a ideia é essa. Ó. Opa, você, sem o óculos polarizador, você está vendo o reflexo da luz que bate e reflete. A gente vai ter uma aula sobre reflexão, acho que é a próxima aula. Quando você coloca o seu filtro polarizador, você manda embora, você absorve essa reflexão e você só vê o que vem transmitido, que vem lá debaixo da água. Isso ajuda você a ver aí os peixinhos e você jogar o seu anzol no lugar correto. Outra aplicaçãozinha aqui para a gente... Cadê aqui? Deixa eu só escrever primeiro, antes de mostrar pra gente. É localização de animais. Já mostra o videozinho. Então, localização de animais. A gente vai ver daqui a pouquinho, nessa aula ainda, que a gente pode combinar dois polarizadores e aí a gente consegue filtrar mais ou menos luz. E aí... a luz do céu, que vem ali do céu, ela sempre vem um pouquinho polarizada, tá? Então, se você combina dois polarizadores, você consegue controlar quanto de luz que passa ou não. A gente vai ver a equaçãozinha para isso. Mas, beleza. Aqui, ó, a gente tem no céu que ela polariza parcialmente a luz do céu. Então, se você colocar vários polarizadores em direções diferentes, você vai ver que vai ter uma direção que está absorvendo mais do que as outras, certo? E isso as abelhas elas usam para conseguir saber se localizar no céu sem precisar olhar para o sol diretamente, por exemplo. Olhando o céu, ela tem um olho não sei se é o olho, tá? Não sou biólogo, mas no olho da abelha ela consegue perceber que regiões do céu estão mais polarizadas ou menos, né? Então ele olha e no céu da abelha ela não vê o azul tudo, ela vê tons diferentes, como se ela estivesse vendo um risco no céu. Tem uma imagem bem legal disso daqui a pouco. Mas o que eu quero mostrar para vocês, ó, que essa direção aqui que é mais polarizada, ela aponta para o Sol, quer ver? Ó?
Vai lá, você vai ver que está apontando bem para o Sol. Então, se a gente conseguir ver em que direção está a luz polarizada que vem do céu, a gente consegue se localizar. E aí eu tenho uma figurinha aqui, ó, cadê? Só para a gente representar melhor o que eu estou falando aqui para vocês. Na verdade, eu poderia só colocar ela na tela aqui, né? Vai para a tela. Aqui, ó. Como que a gente imagina que as abelhas veem, né? Isso aqui é o desenho de uma abelha. E aí a gente imagina que ela consegue ver aqui, ó, em cima, no céu, uma faixa aqui, ó. Que aqui que é essa faixa é mais ou menos polarizada. Então, uma faixa mais clara ou uma faixa mais escura. E ao longo do dia, essa faixa ela vai se movendo aqui, ó. Você pode ver aqui, ó lá. Vai se movendo. E aí as abelhinhas conseguem se localizar melhor. Acho que se chama de ecolocalização? Pode ser, né? Não sei. Toda a localização de animais é ecolocalização? Não sei. Coloque aí nos comentários. Então, a aplicação para você aqui... Ah, mas eu não sou abelha. Então, tem mais uma aqui, ó. Por exemplo, fotografia. Fotografia. Essa aqui é uma aplicação bem legal, tá? Na fotografia você tem filtro polarizador há muito tempo, mas essa aqui é bem legal, que conversa com o que a gente tem hoje, que são as redes sociais. Vamos supor que você é um tatuador, e aí você fez um trabalho legal, e você quer mostrar nas suas redes sociais. Como é que você vai isso? Você tira uma foto, você filma, né? E aí aqui tem duas imagens da tatuagem aqui, na perna aqui da pessoa, né? Tem uma... É a mesma tatuagem. Uma é sem o filtro polarizador e outra é com o filtro polarizador. Você vê aqui, ó, se você olhasse qual das duas você acha que está mais bonita. Da direita, com certeza, mas a única diferença é que você colocou um filtro polarizador e aí você cortou essa reflexão, né? Lembrando aí que reflexão ela pode polarizar a nossa luz. Então ela polarizou, você coloca o filtro, você tira esse reflexo. Olha que bonito que fica. Você, né, não vê esse branco aqui, fica muito mais bonita a sua imagem, né? Não é só para fotos de tatuagem que os fotógrafos usam filtros polarizadores. Qualquer foto que, se você quiser retirar a reflexão, por exemplo, uma vitrine, você poderia utilizar esse filtro polarizador. E só por último aqui, ó, isso aqui é meio que uma lenda, mas tem fontes que dizem que isso é verdade, tem outras que não tem muita certeza, né? Essa aqui é a Pedra-Sol, se eu não me engano, que a galera chama. E aí você conseguiria ver os Vikings, né? Isso aqui mostra lá na série dos Vikings. É Vikings que chama o nome da série em si? Acho que é, né? Que é o Ragnar. E aqui é o rolo que está aqui atrás. E aí mostra que os Vikings têm registros históricos disso, mas não é tipo nada definitivo que explique, por exemplo, como é que eles usavam. Mas eles têm essa pedra aqui que tem a polarização e de acordo com a interferência que você tem da polarização, você consegue saber a posição do Sol mesmo se o tempo está nublado. Porque qual que era o esquema, né? Se você vai para a Europa, aqui no Brasil a gente não tem tanto isso, mas você vai para a Europa, o céu fica nublado quase que 24 horas por dia. Dia do sol, se você estiver lá no norte da Europa, dia do sol é raríssimo, né? É sempre nublado. E aí vamos supor que você está navegando, e os vikings aqui, eles são lá do norte da Europa, né? Lá da Noruega, Dinamarca e assim por diante. Lá o céu está nublado, como que você vai se localizar se você não tem estrela, você não sabe onde que nasce, onde que se põe o sol, se perdeu no meio do mar, né? Já era para sempre, né? Você não consegue viajar para muito longe porque você não tem como se localizar. Então, reza a lenda que os vikings aqui utilizavam essa pedra, que ela funciona como utilizando interferência. O mecanismo ainda é debate, mas ela funcionava utilizando interferência e aí você conseguia ver onde que está o sol mais ou menos parecido igual as abelhas estavam fazendo ali para a gente, tá? Ah, não sou abelha, mas o ser humano também se localizou teoricamente utilizando isso, é o que dizem aí. Então tem várias aplicações aqui, mesmo históricas, da polarização, né? Então é por isso que... Vou colocar aqui navegação. Então por isso que é interessante a gente aprender polarização. Não é só isso, aqui são só algumas mais do dia a dia que eu encontrei aqui para vocês. Mas esse é um fenômeno que não é só um fenômeno aí que a gente aprende no livro, né? Um fenômeno aí que já tem aplicações, a gente já usa aí no nosso dia a dia. Eu já tive óculos polarizados, mas não pescava, né? Aí acho que acabei meio perdendo, porque meu grau é meio alto, aí é difícil conseguir. Mas é só colocar um filtro polarizador na frente do seu óculos. Eu poderia colocar assim, né? Imagina. Coloca assim. Filtro polarizador. Beleza.
Vamos aprender aqui agora a intensidade da luz polarizada. Número 4, tá certo isso aqui? Eu repeti algum número? Ó, que repeti, né? 4. Que é o 4 e que é o 5. Número 5, intensidade da luz polarizada. Se você pulou lá no capítulo, você caiu aqui. Então, intensidade. E aqui que só tem as contas, só vai ter conta nessa parte aqui. Intensidade da luz polarizada. É isso aqui que cai na prova, infelizmente, tá? Polarizada. Polarização é tão legal, mas geralmente cai na prova só para você fazer uma continha. Mas né? É assim que funciona. Então vamos entender aqui. Então vamos imaginar que você tem uma luz não polarizada primeiro, tá? Vamos pegar aqui, sei lá, uma lâmpada. Desenha uma lâmpada e ela manda pra gente uma luz aqui, esse tracinho preto é a luz. E ela vai ser uma não polarizada, uma luz não polarizada. Polarizada. Então vem a luz não polarizada, tá muito feia essa letra, vou escrever de novo, vou fazer maior. Que aqui que é o esquema que é legal você anotar. Então aqui é não polarizada. Ó, o pontinho ficou certinho ali. Você viu que é o planejamento? Nossa, eu vou falando aí eu vou escrevendo errado, né? Assim que funciona. Polarizada. Não melhorou. Aí você passa por um filtro polarizador. Eu vou tentar desenhar ele meio de ladinho aqui, ó. Tá, ele tá de frente para cá. Então esse aqui é um polarizador. Polarizador. O esquema é desenhar ele meio cinzinha, que ele sempre se parece meio cinzinha. E aí, quando a luz não polarizada passa pelo um polarizador, ela vira polarizada, né? Polarizada. E o que interessa pra gente é a intensidade, tá? Então, ó, a intensidade da luz polarizada. Então, inicialmente, qual que é a intensidade? Que cor que vocês querem? Laranja? Pode ser. Da luz não polarizada. I0, tá? Então, o que aconteceu? A luz que incidiu no polarizador tinha intensidade I0. Quando ela passa pelo filtro polarizador, a intensidade dela vai cair pela metade. I0 sobre 2. Então, a gente sabe que ó, I... O que é I? É a luz que depois que passou no polarizador. Vai ser igual a I0 sobre 2. Olha que equaçãozinha facinho para você aprender aqui. Então, passou pelo polarizador, caiu a intensidade pela metade. Mas detalhe, isso só vale se é uma luz não polarizada passando por um polarizador. O próximo tópico que a gente vai ver é uma luz polarizada passando por um polarizador. Aqui é só não polarizada passando por um polarizador. Lembrando que esse I aqui é a intensidade, né? Intensidade. E a intensidade no sistema internacional é dada em watt por metro ao quadrado, né? Então, de novo aqui repetindo. Só coçar aqui o nariz um pouquinho. Alergia aí. Se a gente tem luz não polarizada, que é a maior parte das nossas fontes aí de luz que a gente tem, você passa ela pelo polarizador. A gente está dizendo, a intensidade inicial da luz é I0, tá? É o símbolo que a gente está utilizando. Aí, quando ela passa pelo polarizador, ela vira polarizada e a intensidade dela cai pela metade. Ó. Essa I, o I0 é o inicial, o I é depois de passar no polarizador. Então, caiu pela metade a intensidade se você passa uma luz não polarizada por um polarizador. A gente chama isso aqui de regra da metade, mas o nome tanto faz. Então, super simples, já vamos fazer exercícios sobre esse assunto daqui a pouquinho. Agora que vem a parte de fato que você tem que fazer contas, né? Agora a gente tem uma segunda situação aqui. Será que eu numero? Vamos colocar aqui só para você ver que são coisas diferentes. Número B. Número B, letra B, né? Agora eu tenho uma luz polarizada. Pode ser, por exemplo, de um LED. Pode ser que você já aplicou um polarizador antes. Então aqui vem uma luz polarizada. De novo, eu vou dizer que é I0, tá? Porque é a primeira que está vindo aqui. Não tem, você podia chamar de I do que você quisesse. Mas aí vem a luz polarizada. Aí ela passa para um segundo polarizador. Meu Deus do céu, gente. Como é que eu estou escrevendo errado aqui? Polarizador. Polarizador. E aí ela sai do outro lado, né? Ou não, mas a gente já vai ver como isso funciona. Mas se ela é polarizada e ela passa por um polarizador, ela continua polarizada. Polarizada.
Só que a intensidade dela agora é um pouquinho mais chatinho de calcular. A intensidade dela vai ser I0 vezes o cosseno ao quadrado de θ. O que é esse θ? Esse θ é o ângulo entre a polarização da luz, e a direção de polarização do polarizador. Direção do polarizador, você entende que é a direção de polarização do polarizador. Direção do polarizador. Então agora, não é só pra gente, só não interessa só pra gente se tem polarizador ou não. Agora importa a direção. E aí eu tenho dois polarizadores aqui, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos, tá? Dá uma olhada aqui embaixo, ó. Tô aqui, ó. Cadê eu? Você não sabe, cadê eu? Tô aqui, ó. Olha pra cá. Aqui o polarizador tem dois. Eles estão meio redondinhos, estão meio tortos, mas tá aqui, né? Tem um polarizador, ó. O polarizador passou a luz aqui, você vê que tá mais cinzinha, né? Mais cinzinha, qual que é a intensidade dessa luz? Metade, né? Porque a luz está não polarizada, ela passa por um polarizador, ela vira metade, né? Virou aqui metade da intensidade. Agora eu vou colocar um segundo, ó. Coloquei um segundo. E aí o que eu quero que você perceba é que quando eu girar isso aqui, ó, a intensidade vai mudar, ó. Tá vendo que a intensidade muda, ó? Deixa eu deixar uma bonita aqui assim. Opa. Ó, vou colocar assim, vai ficar mais fácil. Vou só girar um aqui, ó. Ó, tá vendo que agora não passa nada? E agora passa? Passa nada, agora passa. Então, dependendo da direção entre a luz... Ó, porque aqui passou, agora a luz que está passando desse polarizador está polarizada. Agora tem o segundo aqui, ó. Dependendo dessa direção, vai passar mais ou menos luz. Então, agora a direção entre os polarizadores faz diferença. A direção entre a... O que eu estou querendo mostrar para vocês é isso aqui, ó. Era isso aqui, mais ou menos isso, né? Se eu rodo, meu polarizador vai passar mais ou menos luz. E a gente vai aprender a calcular isso. E depende desse ângulo θ. Mas primeiro, da onde que vem essa equaçãozinha aqui? De curiosidade para vocês, mas quem assistiu a aula 2 já consegue imaginar. Da onde vem? Da onde vem a equação? A equação I igual a I0... Nossa, não escrevi a equação, né? Eu já escrevo. I igual a I0 vezes o cosseno ao quadrado de θ. Vamos lembrar lá da aula anterior que a intensidade ela é igual a 1 sobre C μ0 vezes a amplitude do campo elétrico ao quadrado dividido por 2. Então, se a gente imaginar o nosso filtro polarizador aqui, ó. Na verdade, só um círculo trigonométrico. Não, pode ser. Pode ser o filtro polarizador. Vamos desenhar ele aqui redondinho. Filtro polarizador, tá bom? E aí a gente vai dizer, por exemplo, que o nosso campo elétrico inicialmente já era uma luz polarizada, e ele está nessa direção aqui, ó. Tá? Esse aqui é o nosso vetor campo elétrico, ele aponta nessa direção. E o meu polarizador, a direção de polarização dele é aqui, ó. Aqui no zero, só para ficar mais fácil. Essa aqui é a direção de... esse aqui é o polarizador. A direção do polarizador, tá? Direção de polarização do polarizador. O que interessa aqui pra gente? Interessa pra gente o ângulo que eles fazem, esse ângulo θ. Deixa eu colocar uma setinha aqui para ficar mais claro. Esse ângulo θ. Lembra, né, que o que define a direção de polarização da luz é a direção do campo elétrico, que é esse azulzinho aqui que eu coloquei ele aqui a aproximadamente 45 graus. Já eu escolhi um polarizador, girei ele e deixei ele aqui na horizontal. Para eu calcular a intensidade que vai passar, depende desse ângulo entre eles, esse ângulo θ. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês? Da onde que vai vir essa equação? Por que é cosseno ao quadrado? Porque quando eu coloco o polarizador, eu não corto, não mando embora esse campo elétrico aqui só porque ele não está na direção do polarizador. Eu pego a componente dele que está aqui na direção de polarização do polarizador. Isso você lembra de trigonometria? Isso aqui vai ser E cosseno de θ. Se eu pegar o módulo, né? E cosseno de θ. Então, esse campo elétrico eu vou pegar a componente dele que está na direção da polarização do polarizador. E, nossa, parece uns trava-línguas aqui falando, né? Como? Isso que é a amplitude.
Como a intensidade é calculada com o campo elétrico ao quadrado, eu preciso elevar ao quadrado esse valor aqui. E é daí que vem o cosseno ao quadrado. Entende de onde vem o cosseno ao quadrado? O cosseno ao quadrado vem aqui da componente que está na direção da direção de polarização do polarizador. E como a intensidade depende, vou fazer aqui, a intensidade depende do campo elétrico ao quadrado, então isso aqui vai depender do cosseno ao quadrado do θ. É daí que vem essa equaçãozinha. Vamos anotar aqui. Opa, laranja, não estou fazendo. I vai ser igual a I0 vezes o cosseno ao quadrado de θ. Só cuidado aqui para você saber quando você usa uma e quando você usa outra. A gente vai fazer exercícios aqui para fixar. Agora, basicamente, só tem exercícios. Mas cuidado aqui, quando que você usa esse aqui? Esse aqui, ó, olha o desenho, não polarizada, passando pelo polarizador. E essa aqui, quando que você usa? Polarizada, passando pelo polarizador. O que é esse ângulo θ? O que o Halliday faz bastante aí para ver se você está prestando atenção? Ele fala, por exemplo, assim, ó, uma luz inicialmente polarizada aqui, cadê? Fazendo 0 graus com... Aqui é na verdade, isso aqui é ruim, peraí. Exemplo ruim. O que ele faz geralmente? Ele define esse eixo aqui como 0. Aí ele fala, uma luz inicialmente polarizada fazendo 30 graus, está aqui 30 graus, com o eixo vertical. E aí passa por um segundo polarizador, com a direção de polarização fazendo 90 graus com a vertical. Aí qual ângulo que você vai utilizar aqui? Qual que é o θ que você vai utilizar? Você vai utilizar o 30 ou você vai utilizar o 90? Nenhum dos dois. O que você vai utilizar é esse ângulo entre os dois, né? Entre o azul e o roxinho, ou seja, 60, né? 90 menos 30, 60. Então, cuidado aí para você escolher o θ corretamente. O θ é a direção da primeira polarização em relação ao segundo polarizador. A direção entre eles. Mas não se preocupe que a gente vai fazer vários exemplos aqui agora só para a gente fixar esse conhecimento. Super simples, não vai ser difícil não aqui. Mas não sai daí que agora é a parte que você aprende a fazer as continhas para você ir bem na prova, não é isso? Exemplos. Então vamos pegar aqui, número 1. Exemplo número 1. A gente tem uma I0 não polarizada. Não polarizada. E aí, ela tem uma intensidade 0 de 10, para ficar fácil a conta, watts por metro ao quadrado. Então a gente tem inicialmente uma luz que tem intensidade de 10 watts por metro ao quadrado e ela vai passar por um polarizador. E aí eu vou dizer que a direção de polarização desse polarizador, ela é igual a 45 graus, faz 45 graus com o eixo Y, com o eixo Y. E aí eu quero saber qual vai ser a intensidade depois que a luz passar por esse polarizador. Então o que a gente pode imaginar aqui, ó? Como que fica legal o nosso desenho, como que geralmente eu faço. Eu desenho um círculo e aí eu coloco aqui a direção de polarização dos polarizadores. Ó. Esse aqui ele diz que faz 45 graus com o eixo Y. Então, eu vou só fazer aqui para a gente ver o nosso círculo trigonométrico melhor. Então, aponta para cá. Esse aqui vai ser o meu polarizador 1. Vamos chamar de P1, por exemplo, aqui, tá? Essa direção de polarização do meu primeiro polarizador. Eu quero saber qual vai ser a intensidade dessa luz não polarizada quando ela passar por esse polarizador. O que eu vou fazer? Era só uma pegadinha. A gente sabe que se a luz é não polarizada e ela passa por um polarizador, a intensidade é simplesmente a metade da intensidade inicial. E o que eu faço com esses 45 graus? Nada, porque a luz inicialmente não estava polarizada. Se a luz estivesse polarizada, aí sim eu ia utilizar esse ângulo aqui de 45 graus, né? Aqui 45 graus. Mas não vou utilizar, então aqui é só completar nossa conta. O I vai ser igual a 10 sobre 2, que vai ser igual a 5 watts por metro ao quadrado. Então essa é a resposta aqui do nosso número 1. De novo, se a luz é não polarizada e passa por um polarizador, não precisa nem pensar, é só dividir por 2 e acabou. Se errou essa, errou todas, né?
Esse aqui, provavelmente o professor coloca na letra A, só para ver se você estava prestando atenção ou não. Então, vamos pegar aqui número 2, vamos complicar um pouquinho mais. Aí, o que vai acontecer? Ó? Vamos supor que, inicialmente, o I0 polarizado, com ponto e vírgula, θ0 igual a, por exemplo, 0 graus, tá? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Aqui, vamos dizer que esse aqui é o vermelho, só para ficar mais fácil. O I0 é o vermelho. Eu vou dizer que ele está inicialmente polarizado e a direção de polarização é 0 graus com o eixo Y. Com o Y. Eu estou utilizando aqui o padrãozinho do Rayleigh, tá? Geralmente eu utilizo o Y aqui como o 0. Sempre me dá em relação ao 0. E aí, eu vou colocar um polarizador azul, e o polarizador tem a direção de polarização igual a 30 graus. Vamos começar com 30 graus. Tá? E esse I0 aqui inicialmente, I0, vamos voltar para os 10 watts por metro ao quadrado. Então, repetindo aqui o que aconteceu. Bem parecido com o anterior, só que agora o meu feixe inicial ele já vem polarizado, e eu já sei a direção de polarização. Então, como é que eu faço geralmente? Faço meu círculo, e aí eu vou, se quiser você pode fechar aqui, só para ficar mais fácil de desenhar os ângulos. Aí eu falei para vocês que o meu I1 inicialmente aponta aqui para cima, porque ele faz 0 graus com o Y, e geralmente a direção positiva do Y aqui, então isso que ele quer dizer. Posso passar do círculo? Pode, é só um desenho só para você entender. E o meu polarizador, vamos chamar ele de P1, ele aqui ele faz 30 graus, né? Com o eixo Y. Então esse aqui é o polarizador 1. E a gente sabe, pelo enunciado, que esse ângulo aqui é 30 graus. 30 graus, não é isso? E eu quero saber qual vai ser a intensidade dessa luz depois que passar por esse polarizador. Então, o que mudou? De novo, recapitulando. Inicialmente, eu tinha uma luz não polarizada que passa por um polarizador. Se é não polarizada e passa por um polarizador, não faz diferença a direção de polarização do polarizador. É só dividir por 2 a intensidade. Foi isso que a gente fez. De 10 foi para 5 watts por metro ao quadrado. Que é super simples. Já agora, eu tenho uma luz polarizada agora. Agora ela está polarizada nessa direção vermelhinha. E ela vai passar por um segundo polarizador, que é o azul. E o azul faz 30 graus com a primeira direção de polarização. Qual vai ser essa minha intensidade aí? E aí a gente utiliza aquela equaçãozinha lá. I igual a I0 vezes o cosseno ao quadrado de θ. Lembrando aqui, se você fugiu da aula de cálculo, cosseno quadrado de θ não é a mesma coisa que cosseno de θ ao quadrado, tá? Não é a mesma coisa. Porque aqui você está pegando θ e elevando ao quadrado. Aqui você está pegando, isso aqui é cosseno de θ vezes cosseno de θ. Se você quiser, você poderia fazer assim. Agora está certo, quer ver? Cosseno de θ ao quadrado. Aí é equivalente, mas isso aqui não é. Então, cuidado. Escreve bonitinho. Então, cosseno ao quadrado de θ. Como é que eu faço aqui? Só substituir os valores. Ó, o I0 é 10, né? Escolhemos para facilitar. E aqui então vai ser o cosseno ao quadrado de 30 graus. Quanto que é o cosseno de 30 graus? É a raiz de 3 sobre 2. Então, vai ser 10 vezes raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar para a gente 10 vezes 3 sobre 4. Isso aqui vai dar 30 dividido por 4, é isso? 30 dividido por 4 dá 7,5. 7,5 watts por metro ao quadrado. Então, repara aqui, quando a gente passou por esse polarizador aqui, agora a intensidade caiu, foi para 7,5. Mas diminuiu menos do que o primeiro ponto? Não. Porque o que aconteceu aqui? Ó? Aqui ela estava não polarizada e passou por um polarizador, caiu pela metade. Aqui ela já estava polarizada. Se você quisesse continuar, aqui seria do 5, aí em vez de 10 eu utilizaria 5, mas a conta ia ficar um pouquinho mais difícil. Mas enfim, a luz já estava polarizada, passou pelo polarizador, foi de 10 para 7,5, diminuiu 25% a intensidade da luz. Lembrando que nesse caso aqui diminuiu 50%. Vamos fazer mais um nessa mesma ideia aqui. Vamos trocar o θ. Se θ1 for igual a 45 graus, quanto que vai dar o I?
O I vai ser igual a 10, mesma conta de antes, só troquei o θ, tá? Só girei um pouquinho mais. Vezes o cosseno ao quadrado de 45 graus, que vai ser igual a 10, vezes raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Não esquece de levar ao quadrado, isso vai dar 10 vezes 2 dividido por 4. Isso aqui vai dar pra gente 5, né? É 5? Isso aí, 5 watts por metro ao quadrado. Não vai esquecer a unidade nessa altura do campeonato, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei um pouquinho mais para cá, fazendo 45 graus. Vamos continuar girando. Então, se θ1 fosse 60 graus. Aí, de novo, vai na continha. Igual a 10 vezes o cosseno ao quadrado de 60 graus. Isso que vai dar 10. Cosseno de 60 é meio, né? Não esquece de levar ao quadrado. Isso aqui vai dar 10 dividido por 4, que vai ser igual a 2,5 watts por metro ao quadrado. Então, o que eu fiz aqui? Eu girei mais um pouquinho, né? O que eu quero que você vai percebendo aqui, ó? Conforme eu for girando o meu polarizador, a intensidade transmitida vai diminuindo. Que é o que eu vinha fazendo aqui, ó. Se eu for girando mais, ó, aqui, ó, no máximo, quando... Aqui eles estão alinhados, tá? A direção de polarização deles está na mesma direção. Conforme eu vou girando, vai passando cada vez menos, tá vendo? É isso que eu estou fazendo. Até o máximo, em que não passa nada. Como é que eu faço para não passar nada? Eu faço que eles sejam perpendiculares. Porque aí, por exemplo, tá vindo assim o campo elétrico e eu só passo quem está assim. Não passa ninguém, né? É 90 graus. Então, o I vai ser igual a 10 vezes o cosseno ao quadrado de 90 graus, que vai ser 10 vezes 0 ao quadrado, que vai ser 0, não é isso? Porque o cosseno de 90 é 0, o cosseno de 0 é 1. Então, se a direção de polarização do meu feixe inicial e do meu polarizador faz 90 graus, eles são perpendiculares, aí a intensidade final é 0. Na prática, isso nunca vai acontecer, porque um polarizador nunca é 100%, ele não é perfeito, tá? Apesar de ficar bem escuro, sempre passa ali um 0,1, 1, 2%, depende da qualidade do seu polarizador. Dificilmente ele bloqueia muito próximo de 100%, tá? Geralmente o polarizador não é perfeito. Geralmente não, nunca ele é perfeito. Beleza, e se eu continuar girando, o que acontece? Por exemplo, se eu for girando mais um pouco, eu girei ele até aqui, ó. Até aqui para baixo agora, ó. Ele está para baixo. Agora ele está fazendo 180 graus. Igual a 180 graus. Quanto será que passa? Será que passa menos 1? Então vamos lá. I igual a 10 vezes o cosseno ao quadrado de 180 graus. O cosseno de 180 é menos 1, não é isso? Só que vai ficar 10 vezes menos 1 ao quadrado, que é igual a 10 watts por metro ao quadrado. Então repara que se eu estiver fazendo 180 graus com a direção inicial, é como se eu estivesse apontando na mesma direção. Não importa se está para cima ou para baixo, tá? Se está para cima ou se está para baixo. Porque lembra, né? O campo elétrico ele oscila para cima e para baixo. Então, se o meu polarizador estiver para cima ou estiver para baixo, dá exatamente na mesma. Não muda. Vamos complicar um pouquinho mais agora, mas só recapitulando aqui. A gente fez aqui não polarizado passando por um polarizador, diminuiu pela metade. Se está polarizada e passa por um polarizador, eu preciso ver o ângulo entre eles. E aí aqui é só fazer a continha, não tem segredo, é só trabalhar com o cosseno, não pode ter medo do cosseno. E aí a gente percebe que quanto mais próximo a gente se aproxima de 90 graus, essa intensidade transmitida ela vai diminuindo. Vamos fazer nosso conjunto de exemplos número 3 aqui agora. Número 3. O que a gente vai fazer aqui agora? Vou passar. Deixa eu desenhar aqui para ficar mais fácil de entender. Então, inicialmente, eu tinha essa. Era vermelho que eu estava usando? Vermelho, azul e verde, né? Então, inicialmente, eu estou utilizando, pegando uma luz polarizada, fazendo 0 graus com Y. Aí, o que eu faço? Eu peguei aquele meu polarizador e coloquei ele aqui, ó, fazendo 30 graus. Que foi o exemplo que a gente fez o primeiro, né? Esse aqui é o P1 e aqui é 30 graus. Só que depois que ele passou pelo P1, eu coloco um segundo polarizador. Vou colocar o segundo polarizador aqui, ó. P2.
Então, se eu quisesse desenhar aqui, ó, seria assim, ó, vem o feixe vermelhinho, passa pelo polarizador azul, sai aqui o azul e chega aqui no verde, né? Só para tentar entender, né? Então, são dois polarizadores agora. Esse aqui seria o P1 e esse aqui seria o P2. E aí eu quero saber a intensidade aqui, que eu vou chamar de I2, né? Agora, quando eu tenho mais de um polarizador, vale a pena ficar chamando de I1, I2, I3 e assim por diante. I0 também, né? Então, aqui seria o meu I2. Qual é o valor do I2? Supondo, né, de novo, que o meu I0 é igual a 10 watts por metro ao quadrado, só para facilitar a nossa vida. Então, é interessante você dar nome às intensidades. Em vez de só chamar de 1, vamos chamar aqui de I1 e aqui de 2. Então, vem o I0, vira I1 e depois vira I2. É mais fácil de você entender dessa maneira. Beleza? Então, vamos fazer o que a gente já fez antes. Então, vamos calcular primeiro o I1. O azul, né? O I1 vai ser igual ao I0 vezes o cosseno ao quadrado de θ. Que θ que é esse? Esse ângulo aqui, ó, 30 graus, né? Então, isso aqui vai ser para a gente 10 vezes o cosseno ao quadrado de 30. E a gente já sabe que isso aqui vai dar para a gente 7,5, né? Watts por metro ao quadrado. Como é que eu sei? Acabei de fazer a conta aqui. Watts por metro ao quadrado. Achei o I1. E agora, para achar o I2, o que eu tenho que fazer? I2, vou chamar cosseno de θ1 aqui, tá? O I2 vai ser igual ao I1 vezes o cosseno ao quadrado de θ2. Então, olha o que eu estou fazendo aqui, eu só estou trocando os índices. Aqui vinha o 0, a intensidade 0, virou a intensidade 1. Para o polarizador verdinho, a intensidade que chega nele já é o I1. Então, na minha equação, vira I1 cosseno de θ. Aqui, ó, vinha o I0 que vira I1. Aí vira o I0 que vira o I1. Agora o I1 que vira o I2. Então, você tem que reparar aqui e perceber o que está incidindo em cada polarizador. E aí agora, ó, eu tenho I2 igual a I1 cosseno ao quadrado de θ2. Que θ que é esse? Esse polarizador 2, ele faz 90 graus com Y. Mas é isso que eu vou utilizar? Não é isso que eu vou utilizar. Esse θ é sempre o ângulo entre a luz polarizada e a direção do polarizador. Então, aqui, ó, 90 menos 30 é 60. O que interessa para mim é esse ângulo aqui, ó. E esse ângulo aqui é 60 graus. Então, o θ2 ele vai ser 60 graus. Então, cuidado aí, para escolher o ângulo correto. Então, vai ser o I1. Quanto que é o I1? 7,5. A gente acabou de calcular. Vezes o cosseno ao quadrado de 60 graus. Então, vai ser 7,5 vezes cosseno de 60 é meio, é isso? Meio, né? Meio. Não esquece de levar ao quadrado. Isso aqui vai dar para a gente 1,875 watts por metro ao quadrado. Legal. Calculamos, achamos a resposta, mas a gente fez ela em duas partes. O que a gente vai ver? Ó? O que pode aparecer? Está correto. Aqui está 100% correto, não tem erro. Mas o que vai aparecer para a gente que você vai ver lá no Halliday que você não viu aqui ainda? O que você pode fazer quando você tem dois polarizadores? Ó, você percebe que esse I1 é o mesmo que o I1 aqui, não é? Então, o que você pode escrever? Se você quiser, não é obrigatório. Se quiser fazer uma conta só. O I1 é o quê? É I0 cosseno ao quadrado de θ1. Cuidado com o que você chama θ1, θ2, θ3. Lembrando que é o ângulo entre a polarização da luz e o polarizador. Aí, ó, sobrou o quê? Cosseno ao quadrado de θ2 vezes o cosseno ao quadrado de θ2. Você vai encontrar essa equaçãozinha lá no Halliday, tá? Mas você sabe de onde veio. Então, não precisa se preocupar. Não é uma equação nova para você decorar nada. Não, é só você ver, você sabe de onde veio. É só você ir substituindo, fazendo a cascatinha aqui, ó. Você acha aqui, joga no próximo. Se tivesse no terceiro, jogaria no próximo também. Uma coisa interessante que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Olha só, vou desenhar aqui. Que é uma curiosidade pra gente aqui. Vou desenhar só o vermelhinho e o verde.
Se eu não tivesse esse azul no meio, quanto que passaria? Vamos pensar. Ó, chega o vermelho e eu cortei, mandei esse aqui embora. Ó. Tirei esse aqui. Tirei esse aqui do caminho. Passou direto. Quanto que ia passar aqui? Ó? Como esse aqui faz 90 graus, ia passar zero, né? Aqui não seria I igual a zero? Só que aí quando eu coloco um no meio, aumenta para 1,875. E isso é uma coisa muito bizarra nos polarizadores. Porque se você tem dois polarizadores, passa zero. Aí você coloca um terceiro, passa mais. Porque geralmente o polarizador que você imagina é uma barreira física para você impedir a passagem de luz. Então quanto mais barreira, mais você impede. Mas isso não é verdade para polarizadores. Se você tem dois polarizadores, pode ser que não passa nada. Aí você coloca um terceiro no meio, aí passa. A gente chama isso de paradoxo dos polarizadores. É um experimento aqui de mecânica quântica que a explicação é que quando você coloca esse azulzinho aqui, você mede as propriedades do polarizador, só que quando você coloca o verdinho, você tenta medir ele de novo, outras propriedades, e na mecânica quântica você não consegue, tem vários conjuntos de propriedades, por exemplo, spin, que você não consegue medir duas componentes ao mesmo tempo, então você perde essa informação inicial que você tinha, e aí você e aí você volta a passar fótons, porque você perde essa informação pelo princípio da incerteza de Heisenberg. É uma confusão danada para entender isso. Se você quiser entender de uma maneira mais matemática, é só você pensar que quando você colocou o azul, você girou a direção do campo elétrico para cá, e agora sim, quando você tem o azul em relação ao verde, é só você fazer a componente aqui de novo. E aí por isso que passa. Mas é meio complicadinho, utiliza um pouquinho de mecânica quântica, acho que é igualdade de Bell, alguma coisa assim que você tem que procurar. Bem complicado, não entendo 100%, ser bem sério para vocês. Mas apesar de não entender 100%, eu já fiz um videozinho sobre isso. Tem lá no canal, não fez muito sucesso, mas vou mostrar só a parte que interessa aqui pra gente, para provar para vocês que isso é de verdade. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Tem uma tela do Stranger Things. Aí eu pego um polarizador, se foi o que fiz, tem no meu canal, só você procurar. Coloco o polarizador. Vou pegar um segundo polarizador, vou colocar ele em 90 graus, ó. Cadê? 90. Opa, que coisa, gente, ele não pausa. Coloco o segundo, foi para 90 graus. Então é isso, ó. Eu coloquei o grampozinho para indicar a direção. Então ele está aqui e ele aqui está fazendo 90 graus. Se eu coloco um terceiro no meio, que é mais ou menos o exemplo que a gente fez, o que acontece? Ó, aí passa. Olha que engraçado isso, não é? Ó? Aqui é como se fosse um diagrama de Venn quântico. Acho que é esse que é o nome que está no canal, diagrama de Venn quântico. Você coloca dois polarizadores, não passa nada. Se você coloca um terceiro no meio, aí já passa. Não é engraçado isso aqui? Cadê? Ó? Olha lá. Não é? Aí o diagrama de Venn quântico. Olha que legal aqui. Ó. Porque geralmente você pensa que quando você tem a soma dos três é onde você vai passar menos. Porque seria A, B e C. A mais B mais C aqui no meio. Só que A mais B mais C é menor do que A mais C, por exemplo. É um paradoxo aí. Não é exatamente paradoxo, mas é legal chamar de paradoxo. Paradóxico. Procure lá no canal o vídeo, mas fica aí a curiosidade para vocês. Se você quiser aprender um pouquinho mais, eu recomendo aqui ó, nessa aula, tá? Sempre você tem que fazer a lista de exercícios do seu professor, mas se você quiser aprender um pouquinho mais, recomendo você fazer o 34, o 35 e o 32, nessa ordem aqui, do capítulo 33, que é o que a gente está, do Halliday volume 4, 10ª edição. Então esse aqui vai te ajudar a compreender um pouquinho mais. Não vou fazer aqui porque já tem no canal, então se você quiser ver, você clica lá no videozinho, já vai ter a explicaçãozinha bonitinho para vocês. E a gente encerra essa parte de polarizadores e até a próxima.